Antes de mais nada, de ir para o conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal, ativa a notificação para receber os conteúdos que todo santo dia eu tô liberando. Melhorar a sua sexualidade. Porque, infelizmente, as mulheres têm várias questões da sexualidade que acabam, muitas vezes, guardando para si, né? Vivendo uma vida menos feliz, né? Ou menos prazerosa por conta dessa falta de clareza e até de coragem para expor as suas questões na sexualidade. Infelizmente, nós fomos criadas, né, com muitas vezes com uma educação ou uma visão familiar, às vezes na escola também, às vezes o nosso grupo religioso, que foi cerceando, que foi trazendo, fazendo com que a nossa sexualidade fosse vista como algo ruim. E mais do que isso, né, a gente precisa entender que o que acontece? A gente observa a forma como as mulheres da nossa família, nossa mãe, tias, avós, primas, etc., viviam a sua sexualidade. Então, quando você observa as mulheres à sua volta vivendo um certo tipo de comportamento ou até a ausência de uma sexualidade, a ausência de uma clareza sobre isso, até porque você está imersa naquele campo daquele grupo familiar, né? Até isso é importante a gente saber. O campo é aquilo, é aquela energia, é a soma do consciente e do inconsciente daquele grupo de pessoas. Então, coisas não ditas, coisas não resolvidas, traumas, feridas de abuso, tudo isso pode estar imerso nesse campo familiar e muitas vezes você não tem acesso consciente a isso. Mas quando você vai viver a sua sexualidade, você percebe que existem travas. E o que eu queria conversar com vocês hoje, o que eu queria trazer para que a gente pudesse refletir e, inclusive, a gente pudesse buscar, puxar para nós o poder da nossa sexualidade, a autonomia da nossa sexualidade. Porque, como vocês sabem, que para quem não sabe, né, já tive mais de 700 alunas e eu conheci a história das alunas uma a uma, tá? E depois de você ver muitas histórias de mulheres com questões, problemas ginecológicos, com questões na sexualidade, com falta de libido, etc., você observa algumas coisas. E uma das coisas que eu percebi muito, e isso é uma coisa de quase unânime, é o fato de que nós, mulheres, não nos conhecemos. Não nos conhecemos no sentido fisiológico, entende? Físico, de saber cada parte do nosso corpo, o que é a vagina, o que são os grandes lábios, o que são os pequenos lábios, onde fica o clitóris, porque o clitóris é muito maior do que aquela partezinha que fica para fora. A gente não sabe o que é o canal vaginal, o que é o colo do útero. A gente tem um desconhecimento imenso de quem nós somos, né? E do corpo que temos. Porque não aprendemos sobre isso, mas ao mesmo tempo nós ficamos meio que passivas frente a esse processo do conhecimento que a gente poderia ter sobre o nosso corpo. No momento em que a gente não se conhece, a gente sente um grande medo desse corpo, porque ele se torna algo muitas vezes maior, muito mais estranho, misterioso do que ele poderia ser. E aí, a gente até faz algumas explorações, né, algumas observações sobre os nossos corpos, mas a intimidade, né, a leveza de lidar com o nosso corpo, com os nossos genitais, não existe, certo? E aí eu percebo isso porque quando a gente faz o processo da iniciação em Ion Eggs e a limpeza uterina, muitas mulheres começam a trazer muitos medos, muitos receios, muitas angústias. Por quê? Porque a falta de conhecimento torna todo esse corpo muito mais assustador do que ele realmente é. No momento em que a gente não se conhece, a gente também
não sabe o que a gente gosta, não sabe o que a gente não gosta na sexualidade e no nosso corpo, né? E mais uma coisa, a gente entrega a responsabilidade de nos dar prazer única e exclusivamente para o outro. Nós terceirizamos o nosso prazer. E aí, o que muitas vezes acontece? Mulheres frustradas, mulheres chateadas, mulheres incomodadas, porque a pessoa que ela se relaciona, a pessoa que ela tem que ela é casada, enfim, o parceiro sexual, parceira sexual, não sabe o que ela quer. E ao mesmo tempo ela também não sabe comunicar. E isso vai gerando, gente, um distanciamento, vai gerando quase que uma aversão da mulher pelo seu corpo e pela sexualidade, porque parece que vai retraumatizando, que vai intensificando na mente dessa mulher de que ela não merece um prazer e uma sexualidade positivos. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, fiz essa breve, longa introdução para saber, né? E eu gosto que vocês estejam aqui ao vivo comigo, justamente para saber como foi nas histórias de vocês, para a gente trazer aqui alguns exemplos, como foi introduzido, como é que foi explorado e como foi apresentado para vocês a sexualidade feminina. O que vocês aprenderam sobre isso? O que diziam na casa de vocês? Porque o que geralmente acontece? Vão falando aqui que eu vou lendo os comentários, tá? Quero saber como que foi apresentado para vocês a questão da sexualidade feminina. Me contem. O que acontece? Geralmente isso não é falado com a menina, tá? A sexualidade não, é totalmente oposto do que acontece com o menino. Se hiperestimula, né, a sexualidade no menino e a menina tem que meio que fingir que nada acontece. Só que ela tem hormônios e sexualidade tanto quanto o menino. Mas ao mesmo tempo tem-se um grande medo de falar sobre isso com ela. E aí pecado, que era pecado, certo? E aí, o que muitas vezes acontece? A menina menstrua, entra na menarca, a primeira menstruação, e aí começa-se a tal da perseguição da sexualidade da mulher, porque a partir daquele momento ela pode engravidar. E aí, praticamente tudo que a mulher / menina aprendeu sobre sexo e sexualidade fica como algo que ela é ruim, porque sempre é falado no momento em que ela vai poder engravidar, no momento em que ela tem que se cuidar, que aquilo é perigoso, que aquilo é ruim. E isso vai gerando em muitas mulheres pânico da relação, pânico do seu corpo, pânico do seu ciclo. E aqui é importante você saber, né, que só o fato de você entrar nessa retração, nessa contração, a sua própria musculatura pélvica se contrai. A sua própria musculatura se tensiona e é lógico que você tensionada, que você rígida, que você nesse processo de tensão e muito medo da sua sexualidade, você vai ter muito mais dificuldade de viver plenamente esse momento que faz parte da vida. Um momento que absolutamente todas nós viemos de uma relação sexual. Portanto, deveríamos enxergar essa relação sexual como algo profundamente belo e sagrado, que dois seres humanos conseguem gerar um terceiro ser. Olha que coisa linda. E ao mesmo tempo se tem uma coisa muito negativa a respeito disso, tá? A Jane falou assim, na verdade não foi nem apresentado, né? Crescemos sentindo vergonha, exatamente, né? Existem muitos casos em que isso não é conversado de forma alguma. É do tipo assim, se vire, aprenda sozinha, né? Eu lembro que nas primeiras experiências que eu tive, eu realmente tinha muitas dúvidas e não tinha ninguém para conversar, nem abertura, né, sobre como que funcionava. Eu tive que ir meio que entendendo e ao mesmo tempo a tal da vergonha
e aquele tabu, né, aquele mistério em cima da sexualidade, me deixava com muito medo de perguntar, porque eu me sentia inadequada, eu me sentia constrangida. E por mais que hoje em dia a gente tenha uma mentalidade muito mais aberta, porque estamos, por exemplo, aqui falando na internet sobre sexualidade feminina, isso não quer dizer que a gente não tenha problemas sérios na nossa sexualidade. Isso aconteceu por muito tempo comigo. Porque o que acontecia? Eu tinha uma profunda insegurança. Vou contar um pouquinho da minha história, tudo bem pra vocês? O que acontecia comigo? Eu tinha profundas inseguranças em relação ao meu corpo, à minha sexualidade, no sentido de não saber direito o que fazer. Eu queria ser segura, mas eu não conseguia. Então, eu demonstrava muito mais segurança do que realmente eu tinha. E quando a gente tá na adolescência, a gente consegue durante muito tempo sustentar essa máscara, né? Da fortona, da bem resolvida e tudo mais. Tem muitas meninas que realmente vivem esse personagem, essa máscara na adolescência. Eu fui uma delas. E aí, o que acontece? Conforme vai baixando, né, a loucura da adolescência, o impacto da adolescência, o que acontece? A gente meio que vai caindo na real, vai parando para ver que a libido, por exemplo, dos nossos 15 anos, não é a mesma libido dos 20 e tantos, 30. Muito menos dos 40, 50. E a gente, como não sabe muito o que fazer, não sabe muito o que... A gente meio que espera que as coisas milagrosamente aconteçam.